uma empresa chamada Alpaçus, que trabalha no ramo de metais e plásticos. Esse aqui é o meu convidado, Mário. Você aprende um pouco para a gente, Mário. Meu nome é Mário, sou estudante de Direito da UFCG e estou no sexto período. Então a gente vai debater um pouco sobre o processo de recuperação judicial dessa empresa, a Alpaçus. Mas antes disso, vou falar um pouco sobre a história da Alpaçus e vou contar para o meu amigo Mário. A Alpaçus, ela é uma empresa criada em 2007 e ela trabalha no ramo de produção de materiais para móveis. A dona da empresa se chama Osmarina. E, Mário, você deve estar pensando, como é que surgiu a empresa Alpaçus? Qual é a história, né? Você quer saber qual é a história? Sim. Vou lhe contar. Em 2007, a senhorita Osmarina, ela tinha um esposo, e esse esposo trabalhava na mesma área, na área de produção de plásticos e metais. Só que ela percebeu que o empresa dela estava recusando clientes porque havia uma alta demanda. E ela, não sabe o que ela fez? Ela criou a sua própria empresa, a Alpaçus. A Alpaçus, ela é uma empresa de responsabilidade limitada. O que quer dizer, Mário? Você está entendendo o que quer dizer, né? Sim. Quer dizer que essa empresa de responsabilidade limitada, as obrigações da empresa não passam para a empresária, no caso a senhora Osmarina. Certo? A empresa ela atingiu o seu auge em 2014. Ela atingiu um faturamento de 1,4 bilhão de reais. Ou seja, ela conseguiu sair de uma pessoa empreendedora que iniciou do nada para atingir um faturamento de 1,4 bilhão no ano de 2014. Certo? Ela se consolidou como a principal empresária, com a principal empresa no ramo moveleiro, plásticos, móveis e metais em São Bento. Certo? Só que nem tudo na vida são flores, né, Mário? O que aconteceu? Em 2008 teve algo chamado crise do subprime. O que é essa crise do subprime? Essa crise do subprime nada mais foi do que uma crise do crédito hipotecário nos Estados Unidos. Os bancos eles estavam dando muito crédito às pessoas para que elas adquirissem propriedades, imóveis. Só que as pessoas não conseguiam honrar com seus compromissos. Então, já que as pessoas não conseguiam honrar com o compromisso de pagar o crédito, os bancos começaram a ir à falência. O principal banco foi o Lehman Brothers, é um banco que foi fundado em 1850. Para você ter ideia da noção dessa crise, o Lehman Brothers era um dos principais bancos dos Estados Unidos e ele foi à falência em virtude dessa crise do crédito, certo? Então, essa crise ela se alastrou para vários países do mundo, foi para a Europa. No Brasil, o governo Lula, o que ele fez? Ele fez manobras fiscais, manobras técnicas para basicamente produzir um crescimento artificial. Então, ele alterava preços, alterava índices para parecer que a economia estava indo bem. E tudo isso com o intuito de eleger a Dilma Rousseff em 2014. Então, a Alpaçus ela passou por toda essa fase, um bom crescimento, passou por essa crise. Só que, como eu disse, já que houve uma evolução artificial, o desenvolvimento foi mantido de maneira artificial, em 2012 ela começou a sentir já os efeitos desse crescimento artificial, né? Com a dificuldade de pegar empréstimos. Por exemplo, a taxa Selic no Brasil chegou a um patamar de 14,59% ao ano. A taxa Selic do Brasil, além de ser uma das mais altas do mundo, ela atingiu o seu patamar máximo em 2014. Mas então, a empresa não conseguia mais se sustentar. Então, ela começou a ter grandes problemas. Não era uma empresa grande, apesar do faturamento de 1,4 bilhão, era uma empresa de pequeno porte, né? De médio e pequeno porte, contava apenas com 10 empregados. Então, a senhorita Marina ela percebeu que ela estava passando por problemas, por dificuldades. E ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Mário, o que você acha até agora dessa grande história? Mas, enfrentar a crise que realmente existiu no ano de 2014, né? Já era de se esperar que diversas empresas, e ao decorrer do histórico, realmente entraram em falência ou então tenham entrado com pedido de recuperação. Em 2008 teve aquela crise mundial, como os Estados Unidos, a crise do crédito hipotecário, e que o governo Lula conseguiu blindar o Brasil de certa forma, mas a partir de manobras artificiais, que não reverberavam, que não mostravam o verdadeiro crescimento do país. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do direito, né? A gente vai falar quais são os requisitos para uma empresa entrar com um pedido de recuperação judicial.
Os requisitos são 4, na verdade são 3 requisitos, né? Primeiro a empresa ela tem que estar exercendo a atividade empresarial há no mínimo 2 anos, não pode ter obtido a recuperação judicial no prazo de 5 anos e o seu administrador ou sócio não pode ter sido condenado pelos crimes previstos na lei de falências. É importante dizer que esse caso ele é regido pela antiga lei de falências, de 2005, por isso a gente vai abordar esse caso a partir dos aspectos jurídicos da lei passada. Então, a lei de falências ela tem um claro objetivo, que é o quê? Preservar as atividades da empresa, fazer com que a empresa continue no ramo. Porque quando a empresa ela vai à falência, muitas pessoas sofrem, funcionários, os credores, que são os principais. Então, quando uma empresa ela está numa situação de dificuldade, mas essa situação ela é remediável, ou seja, ela pode ser consertada, então ela tem direito ao pedido de recuperação judicial. E o que acontece com esse pedido de recuperação judicial? Quando ele é conseguido, todas as dívidas da empresa elas são suspensas por um certo período. Mas, assim, além dos requisitos legais, existem requisitos formais, ou seja, a empresa que ela está pedindo a recuperação judicial, ela tem que anexar aos autos do processo uma série de documentos, são requisitos formais, por exemplo, demonstrações contábeis dos bens e exercícios sociais, uma lista com todos os devedores, relatório gerencial de fluxo de caixa. Então, tem toda uma série de documentos que são previstos no artigo 48 da Lei de Falências, certo? E, além disso, Mário, existe outro requisito para a concessão da recuperação judicial. Você sabe qual é o outro requisito? Para a concessão da recuperação? Isso. O plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial, nesse caso, no caso da Alpa SUS, entenderam que não se mostrava cabível ou viável apresentar um plano logo de início, porque foi contratada uma empresa de consultoria financeira e essa empresa, dentro de 60 dias, ela iria elaborar esse plano de recuperação judicial. Então, a dona, a sócia, né, ela entendeu que seria melhor ela esperar para apresentar um plano de recuperação judicial após o início do processo, porque como seria possível você apresentar desde logo todas as medidas que você vai tomar para promover a reestruturação da sua empresa? Você acha que seria possível? Possível, mas você acha que seria viável você apresentar desde logo todas as medidas? A depender dos cálculos, não tenho conhecimento de cálculos contábeis, mas pode se tornar algo. Na verdade, não vai ser algo exato, né? Porque influencia-se no mercado e é uma tentativa de recuperação. Mas pode sim estabelecer uma previsão de como é que se ela pode se estabelecer. Com certeza. Mas alguns casos isso não é complexo, né? Isso depende do caso, né? Mas assim, a empresa, a Alpa SUS, ela, além de pedir a concessão da recuperação judicial, ela também pediu que fossem suspensos os efeitos do protesto e que ela não fosse inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Mas acontece uma coisa, na antiga lei de falências não havia nenhuma previsão sobre a concessão da suspensão dos efeitos do protesto e da suspensão das inscrições em órgãos de proteção ao crédito. Mas o que acontece? Na antiga lei de falências, Mário, existia a possibilidade da suspensão da execução da recuperanda. Então, os advogados, nesse caso, eles fizeram uma interpretação analógica. Se a lei de falências ela visa preservar a empresa, fazer com que ela mantenha suas atividades, tem um princípio da preservação da empresa. E se é possível você suspender a execução da empresa, e se o intuito é preservar a empresa, então, por analogia, seria possível também suspender os efeitos do protesto e de inscrição aos órgãos de crédito. O que é esse protesto? O protesto nada mais é, minha gente, do que quando o devedor ele é inadimplente, o credor leva esse fato ao cartório e dá publicidade a ele, que o devedor ele é inadimplente. Isso é um protesto. E a partir daí é possível a inscrição de órgãos de proteção de crédito. E isso é algo muito prejudicial para quem se dedica à atividade empresarial. Porque a atividade empresarial ela necessita da tomada de empréstimo.
continuar investindo na sua empresa. E quando você não tem a possibilidade de obter crédito no mercado, você fica com suas atividades prejudicadas, certo? Então a empresa ela pediu a suspensão dos efeitos do protesto e a suspensão da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, certo? E uma coisa interessante é que existia algo chamado trava bancária na antiga lei de falências. Ela era descrita no artigo 49, parágrafo 3º. O que era essa trava bancária? Então, como eu havia dito primeiro, a execução contra a empresa devedora, que pede a recuperação judicial, ela poderia ser suspensa. Só que existia um caso muito especial, que quando a dívida ela fosse baseada em alienação fiduciária, os efeitos da suspensão não se estendiam a ela. Mas você sabe o que é alienação fiduciária? Explica aí um pouco. Então, minha galera, a alienação fiduciária ela é descrita, ela tem as suas bases estipuladas no Código Civil. A alienação fiduciária nada mais é do que quando o devedor ele dá em garantia um bem imóvel para que esse bem imóvel sirva como garantia no caso de inadimplemento da obrigação. Nada mais é do que uma espécie de caução que é dada ao credor para que este tenha a possibilidade de não se prejudicar no caso de inadimplência. E no caso em tela, o que acontecia? Na antiga lei de falências era proibido a suspensão da execução de débitos fiduciários. E a empresa Alpassus ela tinha um débito fiduciário com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Esse débito consistia no seguinte: ela deu títulos de crédito em seu nome ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul e, no caso do inadimplemento, 50% do valor desses títulos de crédito pertencia ao banco. Mas veja, se a partir da analogia é possível a suspensão de todas as dívidas da empresa e a própria legislação brasileira ela ordena que todos os credores são iguais, por que seria constitucional que o débito fiduciário ele não se submetesse a essa suspensão? Então, os advogados argumentaram que essa não restrição aos débitos fiduciários, no caso do crédito bancário, ela é inconstitucional porque ela viola o princípio da isonomia dos credores, o princípio da preservação da empresa, o princípio da função social da propriedade. Porque, veja, a ordem econômica do nosso país ela determina que a propriedade tem que ter uma função social. E a função social da empresa aqui é gerar emprego, gerar riquezas. E no momento que você está privilegiando créditos bancários em detrimento de outros créditos, o que acontece é que não há isonomia entre os credores, certo? Mas que você está privilegiando o interesse particular de instituições bancárias em relação aos demais, em relação à função social. E por isso que seria inconstitucional essa limitação aos créditos bancários, essa limitação ao efeito específico dos créditos bancários. E além disso, é uma violação ao princípio do interesse público, porque deve prevalecer sempre o interesse público e não o interesse particular, além de ser uma clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas além disso, existia outra controvérsia na antiga lei de falência, que era: se for concedida a suspensão para a empresa recuperando, como é que ficariam os devedores solidários ou obrigados? Não havia um entendimento consolidado, passivo. Então, os advogados da empresa, o que eles fizeram? Eles mostraram que, a partir da analogia, seria plenamente possível você suspender a execução contra os devedores solidários ou obrigados. Porque, se você não suspende, vai estar havendo uma violação ao princípio da isonomia entre os credores, ou seja, credores que não são solidários, eles estariam prejudicados, certo? Estariam prejudicados por isso. Por quê? Os credores solidários poderiam executar a dívida de outros devedores, mas os que não são solidários, eles não poderiam. Então, haveria uma violação ao princípio da isonomia entre os credores, que é um princípio basilar do direito empresarial. E outro aspecto, estamos já chegando ao fim, deste lindo e belo podcast. Outro aspecto muito interessante é o pleito de tutela provisória. Mário, você como um grande estudante de direito,
Para você, o que é tutela provisória? Tutela tem que ter dois requisitos, que é o fumus bonius, né? A fumaça do bom direito e o período in mora, que é o período da demora também. No caso, a pessoa vai pedir algo com urgência que seja feito, pois pode ferir ou prejudicar outros direitos daquela pessoa. Isso mesmo. Então, com base nos requisitos que Mário falou, né, do período in mora e fumus bonius, a nossa querida recuperanda, ela pediu a concessão da tutela provisória para que a suspensão dos efeitos do protesto, da inscrição em órgão de prestação de crédito, a suspensão da execução contra a devedores solidários obrigados, elas fossem suspensas antes do trânsito em julgado, da sentença definitiva. Então, além disso, ela também pleiteou que fossem suspensos os créditos bancários de forma provisória, porque, como já disse, né, a partir da analogia seria possível a suspensão dos créditos bancários, certo? E por fim, tem os pedidos. Quais foram os pedidos da recuperanda? Os pedidos foram simples: suspensão do efeito do protesto, da inscrição de órgão de proteção de crédito, a suspensão da execução contra devedores solidários, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Falências. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, primeiro episódio. Até mais. É isso. Valeu, mais. Espero que o vídeo agora foi.